Rapaziada, a mídia esportiva ainda tá repercutindo demais a vitória do Flamengo sobre o Fluminense no clássico com o gol dele, com o gol do Pedro, e é por conta dele que ainda tá dando muita repercussão esse jogo, porque ele entrou e foi decisivo fazendo o gol da vitória. E fica até o final desse vídeo porque você vai se surpreender com o que o Felipe Melo falou do Pedro. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora lá! Fala pessoal, aviso rápido, deixei aqui nos comentários fixados e também na descrição do vídeo algumas ofertas que eu vi lá na Shopee e na Amazon de eletrônicos e utensílios, desde capinhas para o seu celular a carregadores aí para você não ficar sem bateria na correria do dia a dia. Confere lá, sem contar que isso ajude demais o meu trabalho aqui. É isso, bora pro vídeo. O Pedro foi uma ótima entrevista, entrou no campo e mudou completamente o jogo, uma jogada do Juninho, gol do Pedro. Já tinha feito a jogada que originou o corner, posteriormente que ele fez o gol. Então, gostei muito da entrevista do Pedro também. Basicamente aquilo que eu falei nas minhas redes sociais, quando eu falei que o Pedro tinha se equivocado ao começar a treinar mal, e o Felipe Luiz também tinha se equivocado ao expor o Pedro, e também essa exposição desse dirigente, né, ao passar as mensagens, né, para um jornalista. Então, acho que foi muito bom, o cenário perfeito para o Pedro, né, que dá uma resposta dentro de campo. E como eu falei, clássico se vence, e o Flamengo hoje venceu. O jogo pode ter sido abaixo, mas a história do Pedro pelo menos para mim, a grande história da rodada, assim, de personagem. Aline, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos. Prazer tê-los de volta, né? O Eric, o Rizek, o Felipe. Assim, era um jogo que tava meio xoxo mesmo, essa é a verdade, né? Mas não poderia terminar de forma diferente, porque quando entra o Pedro, todo mundo criou essa expectativa. E imagina se o Pedro fizer o gol, olha o que vai ser o bafafá, sei lá, é um tapa na cara do Felipe Luiz, vai pedir pro Felipe Luiz calar a boca. Mas na realidade, o que o Flamengo e o Felipe Luiz querem é esse Pedro, gente. É o cara que é goleador, que é o artilheiro, que é o melhor centroavante que a gente tem no Brasil, que ainda não tá no seu ritmo ideal, que depende muito dele, sim. Mas é esse Pedro, o cara que faz gol, só ele poderia colocar essa bola para dentro, só o centroavante tem esse feeling, essa inteligência de ocupar o espaço. Ele foi muito inteligente naquele momento, mas é esse o Pedro que o Felipe tanto falou na coletiva, né? É um cara que ele conta, porque tem um goleador dentro do time dele. Aliás, ele deu uma informação para mim essencial para a compreensão do quadro, assim, o Pedro, né? Porque assim, vamos fazer a cronologia. Primeiro tem a informação de que o Flamengo, revelada pelo Mauro César, jornalista Mauro César Pereira, de que o Flamengo está colocando o Pedro à venda, que aceita 15 milhões de euros pelo jogador. Na sequência, Pedro já estava afastado, né, do time titular, não vinha sendo relacionado. Na sequência, o Felipe Luiz dá uma entrevista de que ele treinou... Qual foi o termo que ele usou mesmo, Eric Faria? Usou... Debochado. Que beirou o ridículo. Beirou o ridículo a participação do treino do Pedro. Hoje, o Pedro fala que a divulgação da informação de que ele estava à venda fez com que ele se abalasse e justifica o treinamento abaixo dele pela informação divulgada. Eu acho que faltava ouvir o Pedro sobre isso. Se é verdade ou não, ele na nota falou dele, sobre isso, né? Na nota que ele divulgou para a imprensa, agora ele falou. Né? Agora ele falou. Eu gosto da humildade dele também de falar, eu errei. E eu, como ser humano, aprendi. E eu espero que o diretor também aprenda com isso e venha a público e falar, olha, eu errei, e peça desculpas. Ele admite que treinou mal. Na verdade, essa história começou muito antes. Muito antes. Essa história começa... Ela vem dos Estados Unidos já, né? Antes, né? Pra mim era antes. Pra mim ela começa no jogo contra o Tátira, último jogo da Libertadores, que o Flamengo faz no Maracanã. Contei isso várias vezes no Sport TV, mas ela foi crescendo. O Felipe reúne o Pedro e o Arrascaeta e combina que os dois fariam funções defensivas básicas ali, que os 11 tinham que marcar. No entendimento do Arrasca e do Felipe, o Pedro não fez, o Arrasca reclama com o Pedro, eu contei isso já no Sport TV algumas vezes. O Arrasca reclama, ele não tá fazendo, tá me ferrando, não tá fazendo. Já vem no jogo seguinte, o Felipe fala, eu vou resolver. No jogo seguinte, contra o Fortaleza, o Pedro fica no banco. O assunto cresce nos Estados Unidos, o Pedro perde espaço. Mas o Pedro foi titular em 2 dos 4 jogos do Flamengo nos Estados Unidos. Perfeito. E aí, contra o Bayern de Munique, ele não entra. Então, os jogos mais pesados. Não, então o que eu quero dizer é o seguinte, nos Estados Unidos o Felipe meio que deu o recado, falou, Pedro, a partir de agora, jogo grande, você tá fora. Exato. Vai jogar o Arrasca. É um ou outro. Vai jogar o Arrasca. Mas não tem um processo de recuperação do joelho dele ainda? Dessa confiança que a gente fala pós-lesão? Não, pode ser, mas assim, a partir do momento que você estreia no Mundial com o Pedro de titular, já tinha jogado era sinal de que o Felipe estava confiando no Pedro. O Tátira, os dois foram titulares.
E houve essa questão no também. Maracanã. E contra os Ferrantes também. E no jogo seguinte, o Pedro foi banco. Era o recado que o Felipe dava já pelo que rolou do Tátira. E aí a coisa cresceu nos Estados Unidos e quando volta para o Brasil, degringolou. E agora a gente tem todo mundo falando. Felipe falou, Pedro falou. E é o grande... Cara, que personagem. Porque assim, ó, começa o jogo de hoje. Plata ia jogar. Plata ia jogar. Se sente no aquecimento. Sente no aquecimento. Entra no lugar do Plata? Quer dizer, já não tinha o Bruno Henrique, né? Já não tinha o Bruno Henrique. Bruno Henrique ia jogar, tá suspenso. Aí suspenso. Plata escalado, sente no aquecimento. Pedro relacionado, não joga o Pedro. Joga o menino, o Wallace. Entre o Juninho no segundo tempo, antes do Pedro. O Matheus Gonçalves também entra. Oi, Matheus Gonçalves também. O Vinha. O Pedro vai entrar aos 26 do segundo tempo. E aos 39 ele faz o gol em jogada que ele mesmo inicia. Uma questão. E se eu estiver defendendo demais o Felipe, porque eu tenho grande apreço, você, por favor, já entra rachando em mim. Uma vez, cara... Eu gosto. Já pode chegar rachando. Já mas deu chegadinha lá do jogo? Uma vez eu perguntei pro Felipe, que eu acho as entrevistas dele muito boas. Eu falei, cara, suas entrevistas são boas, você é muito direto. Por que você é assim? E ele me disse a seguinte frase, numa conversa informal que eu torno público aqui, porque não é constrangedora, pelo contrário. Ele falou assim, é porque eu acho mais fácil falar a verdade. Então me pergunta, eu respondo. Foi o que ele fez depois daquele jogo contra o Santos. A verdade dele, claro, né? A verdade dele, a versão dos fatos que ele tem. Então perguntaram sobre o Pedro, ele respondeu na lata o que ele tinha a dizer, mas uma verdade pode ser contada de vários jeitos, né? Claro, a verdade dele. Você não precisa expor Exatamente. o atleta que foi companheiro de vestiário dele. Perfeito. A gente estava nos Estados Unidos e assim, eu não estou falando isso agora porque eu estou aqui, porque o Pedro fez gol. Você lembra que eu te falei que eu achava que o Felipe tinha exagerado Eu lembro. nas respostas naquele dia. E continuo achando. Porque eu acho que você pode explicar os motivos pelos quais o Pedro não estava sendo relacionado de uma outra maneira, sem usar expressões que beiram o ridículo, sem se estender com 8, 10 minutos respondendo sobre o Pedro. Ali era uma resposta, era o suficiente. Até porque o Flamengo tinha vencido o jogo, era líder do campeonato, e você ainda preservava o teu atleta e depois resolvia a pancadaria no ninho do urubu. E acho que, inclusive, repito, acho que o dirigente tinha que estar do lado dele ali para respaldar tudo aquilo que ele estava falando. Então, para mim, nesse imbróglio todo, o maior culpado, o maior errado é o dirigente profissional do Flamengo. Éric, mas quando a gente... Assim, eu já estou um bom tempo trabalhando na comunicação, e eu ouço muito de falar que os jogadores, os treinadores precisam ser transparentes nas coletivas. Falar a verdade. Porque a gente fica só na suposição, né? Porque antigamente tinha o acesso ao treinamento, você enxergava, você olhava, você opinava com um pouco mais de conteúdo, porque você viu aquilo ali. Você podia ver se o Pedro estava ridículo ou não no treino. Então, Dena, mas assim, ele podia ter falado assim, ó, eu tirei o Pedro do jogo porque essa semana o Pedro teve uma semana de treinos muito abaixo. Todos os índices dele, os índices dele não é o que a gente tem em mente para um atleta, para um atacante, tudo que a gente pediu para ele, ele não conseguiu corresponder, ele não tem condições de jogar e eu retirei ele do jogo. Acabou. Ele não ia estar mentindo, ele não ia estar escondendo nada. Mas isso aí já era uma declaração de... Sim, mas agora não beirou o ridículo e outras coisas que ele falou, que o Pedro foi debochado, que o Pedro foi isso, que o Pedro foi aquilo, que o Pedro não sustentava mais pivô, que o Pedro... Assim, ele abriu um livro, né? Mas se nós tínhamos dúvida, hoje a dúvida foi para água abaixo, porque o Pedro, ele fala, ele é bem claro quando ele fala, olha, eu errei e eu só errei porque teve um erro. Assim, um erro não justifica o outro. Mas ele só errou porque... o nome do Boto. Exatamente. Você vê que até porque ninguém sabe, né? Não, publicamente ninguém falou, né? E nem o próprio Boto não assumiu ainda a bronca, mas quando ele fala né? o dirigente, você vê que ele quis... A gente sabe quis falar, né? Ele quis falar. E assim, eu entendo o que o Eric falou, abrir o livro, como você falou, pode não ter sido bom internamente para o Flamengo, mas pra gente que lida com notícia é maravilhoso. Porque a gente soube exatamente o que o Felipe sentia. Eu não achei que ele faltou com respeito com o Pedro na coletiva, do jogo do Santos. Agora, a do Pedro também, achei que o Pedro foi, cara, excelente. Como a gente sabe exatamente o que o Pedro pensa do chefe dele. Cara, um tom de voz tranquilo, não faltou com respeito com o diretor, não faltou respeito com o Felipe, ele reconhece que emocionalmente ele sentiu o golpe por causa do vazamento da notícia. Sim. Aí ele fala, porque o Felipe já tinha falado, né, na última coletiva, que o assunto estava encerrado. Pedro fala agora. E ele fala, deu também, né? Já deu, né? Mas tem um novo capítulo aí, porque agora o dirigente tem que falar agora. Exatamente. Agora tem um novo capítulo. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando no final do jogo todos os atletas, os companheiros indo abraçar o Pedro, com um sorriso no rosto, como ele é querido. Eu joguei muitas vezes contra o Pedro e sempre se mostrou um belíssimo profissional. É isso, né, rapaziada? Será se o dirigente que vazou ali pro Mauro César vai vir se pronunciar
e pedir desculpa pro Pedro, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas enfim, eu sou torcedor, eu quero que o Pedro faça gol. Ele fazendo gol, eu já amo ele de graça. Ele fazendo gol, irmão, esquece. Eu adoro o Pedro e espero que ele continue no Flamengo, brocando gol, dando alegria pra gente, ganhando títulos, que é o que importa no final das contas, né, rapaziada? Mas enfim, é isso. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.